Boa tarde. Aqui está a Net Rádio Católica, presente em Fátima, aqui no Seminário Verbo Divino, com alguns jovens comunianos que acabaram de fazer a sua peregrinação. Vamos então falar aqui com alguns jovens. Olá, como é que te chamas? Nelson, Vens de onde, Nelson? da Albufeira. Vieste do Algarve para aqui? Sim, sim, sim. A convite dos missionários comunianos? Já há alguns anos que participo nas caminhadas e pronto, tenho com o grupo de amigos que vai sendo formado, é sempre um dos momentos altos do ano. Foi importante para ti fazeres esta caminhada? Sim, tem sido sempre importante e necessário, porque faz parte da nossa vida, não é? Viver a fé também desta forma, com Maria e com Comboni, que também é um testemunho de fé para nós. Portanto, sim. Quais foram os sentimentos de fé que viveste? Essencialmente é essa presença de Cristo vivo, que continua ao longo da história a caminhar connosco, pelos pés de cada um de nós também, não é? Pela voz, pelas palavras e essencialmente também dos missionários componentes que nos auxiliam também nesta caminhada, que é muito importante. Esteve presente a oração do Santo Rosário? Sim, sim, todos os dias, diariamente, não é? Diariamente é importante, não é? Já que viemos a Fátima, Maria pediu isso nas aparições, Senhora do Rosário, não é? Então é imprescindível mesmo. Aqui amanhã, à noite? Era mais tarde, talvez. Acho que nem me recordo bem, mas era mais tarde. Acho que sim. Como foi sentir Fátima? O que sentiste ao chegar aos pés de Nossa Senhora? Por um lado sentimos alegria, não é? De que as dores começam a ficar mais ligeiras, não é? E é sempre uma alegria indescritível, não é? Algo que não se consegue explicar, pois só quem passa por isto é que encontra não palavras, mas uma experiência interior muito forte. E aconselho quem tiver a oportunidade de fazer esta caminhada ou outras, de o fazer em espírito livre, com espírito livre, mas essencialmente aberto ao Espírito Santo e à presença também de Maria, que nos auxilia nesta caminhada para Cristo. Na tua caminhada, como ias vivendo a fé com Daniel Comboni? Ao longo dos dias foram sempre nos apresentadas propostas com meditações do Daniel Comboni, seja na Via Sacra ou outros, portanto estava sempre presente. E perceber que uma caminhada ou uma peregrinação será sempre como é que é de explicar, deslocar-se para um local sagrado, não é? Então, essencialmente, é viver também essa peregrinação interior, a partir desta peregrinação exterior, e depois usando um pouco as palavras de Daniel Comboni, tendo em conta a peregrinação também que ele fez, exterior por África, essencialmente, e também interior, não é? Então é apanhar um pouco do seu testemunho e caminhar com ele, com Maria, para Jesus. Obrigada, Nelson. Obrigado. Cá estamos aqui com outro jovem. Olá, como é que te chamas? Olá, é Pedro. E vens de onde? Venho da Ericeira. Ericeira, aqui perto de Lisboa, não é? Perto de Lisboa, sim. E como é que foi para ti viveres esta caminhada? Eu nunca tinha feito uma caminhada, portanto foi a primeira vez. Nós partimos da Azambuja, portanto reunimos todos na Azambuja e caminhamos há 3 dias. Não sabia para o que é que vinha, foi uma experiência, mas gostei muito da experiência, essencialmente pelo convívio entre as pessoas. Foi uma caminhada em conjunto, em grupo, isso foi a parte mais importante e mais interessante, foi essa. Com os missionários combonianos, como é que te sentiste envolvido nas orações? Sim, isto foi uma caminhada comboniana, não é? Mas no fundo não é essa a parte mais importante. Se fosse outro grupo, outro movimento, é sempre uma caminhada. Os objetivos são mais ou menos os mesmos. Embora organizado por pessoas, pelos combonianos, teve uma raiz talvez um pouco mais missionária em alguns pontos, talvez mais por aí houve essa pequena diferença. De resto, penso que seja uma caminhada igual a tantas outras. Houve ligação com os testemunhos do Papa Francisco, com as jornadas do Rio de Janeiro agora? Não, nesta caminhada não houve esse tipo de ligação. Foi essencialmente uma ligação muito mais a Comboni, portanto, com escritos de Comboni, com algumas mensagens de Comboni, mas relativamente ao Papa e ao que se está a passar no Rio de Janeiro, não.
Queres deixar-nos uma mensagem que, nesses escritos que vocês foram rezando e meditando aqui para os amigos da Rádio Católica, ficarem a conhecer também um pouco mais sobre Comboni? Pois é curioso, é que eu, embora conhecendo os combonianos há muito tempo, conheço muito pouco de Comboni. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais nesta caminhada, mas mesmo assim não, o tempo que nós caminhamos e o descanso não nos permite aprofundarmos muito. Mas percebemos essencialmente que a grande preocupação dele é em relação ao outro, é a dignidade da pessoa humana, e tinha a África na altura como objetivo. Hoje em dia os combonianos estão espalhados pelo mundo e foi isso que eu aprendi essencialmente. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde, cá estamos para mais uma entrevista, agora com o Gonçalo, que vem da Póvoa de Santo Adrião. Gonçalo, foi importante para ti fazeres esta caminhada? Foi importante, gostei muito da caminhada, aprendi muitas coisas. Tens quantos anos? Tenho 16. Como é que um jovem de 16 anos se sente para fazer esta caminhada, esta peregrinação? Quiseram que eu viesse e vou voltar a fazer, que gostei muito. Quais foram os sentimentos de fé que viveste? Como é que sentiste como igreja? Senti que não estava só, que estava-me a ajudar. Esteve presente a oração do Santo Rosário? Sim, tive. Como foi sentir Fátima? O que sentiste ao chegar aos pés da Nossa Senhora? Um orgulho de ter chegado inteiro. Na tua caminhada, como ias vivendo a fé com Daniel Comboni? Ia confiando que estava quase, e tinha gente também que estava em sofrimento, por isso também pensava nas outras pessoas. E lembrando também, agora com o Papa Francisco e com os jovens na jornada, lembrando deles ao longo da tua peregrinação? Sim, ia. Já participaste de algumas jornadas? Não, esta foi a primeira. Que bom. Ok, obrigada. Obrigado. Estamos aqui agora, num momento de almoço e descontraído, aqui com os jovens, com a Mariana, não é Mariana? Mariana Correia, sim senhor. Tens lá. Eu venho aqui de perto, da Salaria. Foi importante para ti fazer esta caminhada? Foi muito importante porque foi a primeira vez que eu estive na equipa de apoio. Já fiz, esta foi a minha 7ª caminhada e foi a primeira vez que fiz na equipa de apoio. E também é engraçado porque experimentamos uma outra dinâmica, não é? É a mesma caminhada, é o mesmo caminho de sempre, são os mesmos dias e o grupo também às vezes vai sempre gente nova, mas é engraçado experimentar esta equipa de apoio, este não dormir e ter de superar às vezes alguns momentos mais parados e ter de ficar acordado, e quando o pessoal vem, dar, ajudar, tudo o que precisam, tanto a nível de saúde como a nível de alimentação. Pronto, temos 2 enfermeiros connosco, que também trouxeram todo o seu material, mas pronto, é auxiliar as coisinhas todas. Quais foram os sentimentos de fé que viveste? De fé, sinceramente, a parte mais espiritual é mesmo quando nós percebemos que temos importância quando as pessoas estão extremamente cansadas e sabemos que vamos marcar, não é? Ok, pelas necessidades humanas que nós temos, físicas, não é? E de dor, e saber que eu posso colaborar. Isso não é receber, não é? É eu posso contribuir para que aquela pessoa esteja bem e posso ajudá-la no caminho de espiritualidade que ela faz. Isso é muito bom. Esteve presente a oração do terço? Esteve, claro que sim. Ainda por cima sendo uma peregrinação mariana, não é? Uma peregrinação aqui para o Santuário de Fátima, claro que sim, todos os dias, porque nós temos várias dinâmicas, e tivemos o terço ontem, e hoje foi a Via Sacra, a Via Lucis. Não foi a Via Sacra, foi a Via Lucis, exatamente. Explica-nos lá um pouco o que é a Via Lucis. O que é a Via Lucis? Então é o seguinte, é o caminho, não é? O caminho, o depois da morte. Nós cristãos temos um pouco aquele defeito de ficarmos na cruz, mas não, há mais para além da cruz. E para nós jovens, acho que faz imenso sentido, numa caminhada destas, um caminho da ressurreição, não é? Os passos das primeiras comunidades, da comunidade perfeita, e é muito importante, pronto, é a parte da ressurreição. E onde fizeram a Via Lucis? Foi mesmo agora, a caminho daqui. Antes de virmos, fizemos a última paragem, que tem assim um lagozinho, e pronto, porque nós temos sempre uma dinâmica que
percorre toda a caminhada e então foi o entregar o símbolo dessa caminhada de hoje perante a cruz, não é? E depois pelo caminho eles próprios que vêm a andar carregam a cruz e vão fazendo todas as estações. Como foi sentir Fátima? O que sentiste ao chegar aos pés de Nossa Senhora? É assim, é muito engraçado para nós que somos aqui perto de Fátima chegarmos a Fátima. Porquê? Costuma-se dizer que quando nós estamos perto não sentimos as coisas, não é? E eu desde há 7 anos que comecei a fazer caminhada, comecei a sentir Fátima diferente. Claro que sim, claro que o acreditar é o mesmo, mas quando, por exemplo, no meu primeiro ano de caminhada, quando eu vi o Santuário de Fátima, algo que eu via sempre que quisesse, não é? Porque estou relativamente perto, foi uma emoção muito forte. Por isso, para mim, que conheço Fátima, é uma emoção forte, para eles que estão mais longe é fantástico. É fantástico. E depois também por termos um pouco a dinâmica, o que é realmente Fátima, porque estamos a passar alguns momentos difíceis, não é? Que a fé é um pouco algo parolo ou algo que não se aceita muito bem. Jovens acreditarem em Fátima e no mistério de Fátima é muito bom. É muito bom. Na tua caminhada, como ias vivendo a fé com Daniel Comboni? Boa pergunta. Talvez que não falávamos do nosso Daniel Comboni. É o seguinte... como Daniel Comboni. Daniel Comboni foi um grande homem, não é? E nós jovens conhecemos não a vida toda deles, infelizmente acho que temos um bocado de falha nisso. Sabemos os pontos fortes dele, que foram magníficos. E sem dúvida, o que penso de Comboni, cada vez que penso nele, além da figura dele, assim, bem robusta e a sua barba, é sem dúvida a persistência e ele saber realmente naquilo. Ou seja, ele sabia perfeitamente aquilo que queria, qual é que era mesmo o objetivo da vida dele, exatamente. E então ele faz todo o seu caminho, claro, com imensas dificuldades, coisas mesmo difíceis, não é? Mas ele faz um caminho, é aquilo que eu quero para a minha vida, aquela persistência, aquela coerência de vida. Pronto, eu acho que isso é muito importante. E depois o carisma missionário, que é lindíssimo. Queres deixar aqui para os nossos amigos da Net Rádio Católica um bocadinho de um testemunho de Daniel Comboni? Daniel Comboni. Se querem saber mais de Daniel Comboni, venham à caminhada. Estamos em 2013, 2014, porque sem dúvida encontrarão o carisma de Daniel Comboni. Acho que disse tudo. Não disse. Obrigada. Desculpa. A irmã Elvira está cá em Portugal, mas é de outro país, não é? De que país? Sou do México. Como é que a minha missionária comboniana se encontra aqui nesta caminhada, a fazer esta caminhada? Olha, já é a terceira vez que estou cá, são quase 2 anos que estou em Portugal, então fui convidada para participar mais uma vez como missionária comboniana, não? Esta é uma peregrinação também da família comboniana e vim apoiar acá os jovens, esta vez no carro de apoio, preparando todos os lugares, a comida, essas coisas que são necessárias para ter força aos jovens, né? Por isso que estou cá. Foi importante para si fazer esta caminhada? Foi sempre um momento de renovar também tua fé, de estar em contato com a juventude. É um momento bom, não é? Te ajuda a saber que ainda eres jovem, né? Estando aqui com eles. Quais foram os sentimentos de fé que foi vivendo ao longo desta peregrinação? Olha, eu não caminhei assim, mas aquilo que para mim foi fundamental é ver que nos ante o cansanço de muitas vezes, não é, a coragem de saber que vais para um lugar mariano, é Maria que te acompanha, e para mim isso foi muito importante, não? Também saber que o lema da nossa peregrinação era vive a fé também como Comboni, não? E como comboniana, saber que Comboni passou outros sofrimentos piores, não é? E conseguiu o seu objetivo. Penso que esta caminhada também para mim foi um momento de renovação da fé e da minha missão como missionária, não? Do nosso carisma. Esteve presente a oração do terço? Não, porque eu estava na carrada de apoio, eu não estive. Como foi sentir Fátima? O que sentiu ao chegar aos pés de Maria? Para mim foi muito importante. Quando uno se põe na peregrinação, tens um objetivo, não é? É chegar junto com os jovens, mas também tu traz uma intenção pessoal, não é? Se vou lá e vou apresentar aos pés de Maria uma intenção. Então, para mim, chegar lá, saber que posso rezar, não só por mim, não por outras pessoas que eu me comprometi a apresentar a Maria, para mim foi importante chegar aos pés de Maria por isso. Na sua caminhada, como ia vivendo a fé com Daniel Comboni?
É o que eu te dizia um bocadito antes, não? Eu sinto como comboniana, eu sou comboniana, então para mim foi importante também que os jovens tivessem uma figura, pronto, como qualquer pessoa que estivesse a acompanhar a sua caminhada de fé, não é? Mas o exemplo de Daniel Comboni, que ele, pronto, teve uma aventura maior do que por ser caminho nesta peregrinação, ele viveu algo mais forte na sua vida, mas conseguiu o seu objetivo, não era que era salvar o africano naquela altura. Agora, nossa fé também é continuar este carisma, esta evangelização, levar as pessoas a Deus, não é? Por isso, para mim foi importante estar cá. Há pouco falávamos em off que a irmã Alvira estava-me a contar do projeto que se iniciou este ano, em janeiro, em Camarato. Quer-nos falar e contar um pouco à Net Rádio Católica que projeto é este que se iniciou em janeiro deste ano em Camarato? Sí, nós como familia comboniana na parroquia de Santiago de Camarat iniciamos o que se chama o Projeto Despertar. É um projeto na tele para apoiar as crianças que têm mais dificuldade, não só na escola, mas também em família, quer dizer. A realidade de nossos bairros, a maioria das pessoas trabalham o dia todo. Estas crianças, quando saem da escola, não tinham onde ir, não é? Passavam na rua, assim. Então, nós já de 2 anos, mais ou menos, que estivemos ver esta realidade e nos lançamos a abrir este projeto. Pues colocamos Projeto Despertar porque é um despertar para algo diferente, não é? Não é só ajudá-los a estudar, mas também criar neles valores. Valores que muitas vezes em casa não têm, não porque os pais não querem dar, é porque não têm o tempo para educar-los certos valores. Então, nós iniciamos em janeiro, com voluntários todos da paróquia, jovens sobretudo, e temos uma média de 32 crianças que hemos acompanhado neste primeiro semestre e penso que foi uma coisa muito boa, ao menos na avaliação que tivemos também com os pais, eles agradeceram muito este apoio que precisa, não é? A maioria das crianças são crianças de pais africanos, alguns são africanos mesmo, que chegaram há pouco tempo, outros já nasceram aqui em Portugal, não é? Mas pronto, têm na sua sangue raça africana, não é? E para nós é um bonito, porque nós, como carisma, salvar a África com África, agora temos a África ali ao lado nosso, não é? E educar estas crianças, sabemos que quem educa na criança, pues está ajudando também a uma nação, não é? Não só um povo, uma nação. E para nós isto é um desafio muito grande. Estamos nos inícios, sabemos que temos que ainda que vai ser uma longa caminhada, mas estamos todos animados, seja os voluntários, quem está a organizar também o projeto, né? Estamos num momento bonito. E esta peregrinação veio despertar ainda mais este projeto? Pronto, não tem nada a ver com o projeto, né? Porque estes jovens não são todos da paróquia. Mas na parte da fé? Na parte da fé, sim. Ou seja, nós também já fizemos a colônia de férias com as crianças e acho que isso ajudou muito a muitos pais a saber de que estava este projeto, porque como isso, iniciamos em janeiro, nem é conhecido por todos. Mas penso que foi um momento significativo de dar-nos a conhecer e dar a conhecer, sobretudo, o projeto, que é para a favor das crianças, não é? E também despertar na juventude que ele também pode ser voluntário e dar o seu tempo a favor de outras crianças de uma forma diferente, porque hoje pensamos que os jovens têm que involucrá-los em atividades que eles, pronto, se sentem úteis, não é só rezar sim, mas tem que ter a parte também social, não é, caritativa, que se une. Toda fé e caridade, pues não tem nada a ver. Então uma coisa complementa a outra. Muito obrigada, irmão. Obrigada eu. Tchau, tchau. Estamos agora para a entrevista aqui com o responsável aqui da peregrinação, Padre Carlos Alberto. Olá, Padre Carlos Alberto. Olá, muito boa tarde. Vou-te fazer aqui umas perguntas para os nossos ouvintes ficarem também a conhecer o que é que foi esta caminhada jovem. Foi importante para si organizar e preparar esta caminhada com os jovens? É muito importante haver esta caminhada jovem, especialmente porque eles a querem e eles desejaram. Organizar, eu devo dizer a verdade, que não sou eu o maior organizador. Eu contribuí na organização, mas há uma equipa, e nessa equipa pessoas que têm trabalhado mais do que eu, como o irmão Neto, ali o Luís e um grupo de jovens que fazem parte desta equipa de organização, não é? Portanto, é um trabalho que começou já há bastante tempo. A caminhada são 3 dias, mas a preparação leva bastante tempo, no sentido que é preciso
ver a temática, preparar dinâmicas para apresentar, para acompanhar, etc. E depois todo o processo dos dias de caminhada, do acompanhamento, do apoio, etc. Portanto, há muita gente envolvida, eu diria há pelo menos 6 pessoas que eu vi durante estes 3 dias trabalharem realmente com uma dedicação muito grande e muito sacrifício e muito trabalho. E entre elas também estão ali as enfermeiras e o enfermeiro, que todas as paragens à noite, a tratarem as bolhas, a darem massagens às que estão mais em dificuldade. É um grande trabalho. Depois todo o apoio, tipo alimentação e aquilo que é necessário e assim. Portanto, houve um grupo que trabalhou muito, acho que é bonito, é ver que isto não é uma coisa de uma pessoa, que é realmente um trabalho de equipa, e fico contente no sentido em que talvez também em vista do futuro, este tipo de iniciativa não vai depender, digamos, de mim ou dos missionários combonianos ou assim, mas que serão eles que organizam e orientam tudo, porque é a vontade deles fazer esta caminhada. Realmente eu dei conta que se eu pessoalmente estivesse um bocadinho na dúvida, vale a pena ou não, eles quiseram fazer. E há aqui alguns já há 7, 8 anos que fazem este tipo de caminhada todos os anos. Portanto, ela foi iniciada pelo padre João Costa, que hoje faz 10 anos de padre, ele agora está no Tchad, mas hoje está connosco. Foi uma bênção, não é, que ele pudesse estar presente, e caminhou também, não é, estes dias, e celebrar agora com ele o 10º aniversário do sacerdócio missionário. Ele agora está a trabalhar no Tchad. Portanto, acho que foi um acontecimento bonito, muito bom. Eu perguntei à maioria deles, chegaram aqui felizes, que é uma experiência que vai ficar para a vida. E isso é que é importante, que em tudo o que fazemos haja alguma coisa que fique para a vida das pessoas e que ajudemos cada um e nos ajudemos uns aos outros a descobrir coisas novas. Por isso a importância desta caminhada. Quais foram os sentimentos de fé que foi vivendo ao longo desta peregrinação? Os sentimentos de fé. Eu disse no princípio, eu acho que quando fiz a apresentação da caminhada, que a fazemos como peregrinos, não é? Não é caminhar, porque há muita gente a caminhar aí nas ruas e nas estradas, não é? Caminhando como peregrinos, quer dizer, o tema da nossa peregrinação deste ano, que é como Comboni e com Comboni, vive a tua fé e transmite essa fé. Portanto, estamos no ano da fé, a ideia foi essa de viver a fé e aprofundar a fé e transmitir a fé à imagem e segundo o exemplo de São Daniel Comboni. Acho que isso foi bem visível. Aliás, o guião que preparámos, não é, para toda a caminhada foi nesse sentido, e que vamos celebrar agora também a Eucaristia final e assim. Portanto, para dar esse sentido da vivência da fé. Eu vi que todos, não é, compreenderam, vieram com essa intenção, com esse desejo, e seja em grupo, seja individualmente, porque esta caminhada, portanto, tem também momentos de vida em grupo, não é? E de celebração e de oração em grupo, e depois individualmente. Sobre este tema, com Comboni, vive e transmite a fé. Acho que foi o que eles fizeram e acho que foi bonito. Esteve presente a oração do terço, no meio destes jovens? Esteve presente a oração do terço. Eu devo dizer que eu não caminhei, estás a perceber? Eu não me estou aqui a elogiar, a dizer que caminhei, eu não caminhei, eu estive no apoio. Mas pronto, sei que o guião, e eles mais do que uma vez fizeram, rezaram o terço, fizeram a via sacra, celebrámos a Eucaristia todos os dias, claro, e bonito, ali junto ao rio, debaixo das árvores. Houve pessoas, por exemplo, que estavam ali no Olhos d'Água, que estavam lá na praia fluvial, e quando dissemos que íamos celebrar a missa, muita gente veio participar na Eucaristia. Os jovens aqui, nós estamos a tratar dos velhinhos, aqui estão jovens, que bonito, e assim. Portanto, foi uma missão também, uma experiência missionária interessante. E, portanto, na caminhada, isso já integra todas essas dimensões, seja o aspecto do rosário, do terço, outras devoções, como é a via sacra, e outras reflexões e partilha que eles foram fazendo e que fazem parte do guião da caminhada. Como foi sentir Fátima?
Como é que foi chegar aos pés da nossa Mãe do Céu? Olha, eu recebi-os, eu já vi muitas vezes a Fátima, evidentemente, em muitas circunstâncias, e hoje cheguei, trouxemos o almoço para terminar, não é, a manhã de caminhada, mas esperei por eles ao chegarem ao Santuário de Fátima. Estava à espera deles, fiquei muito bem impressionado. Vinham juntos, vinham com uma, como é que se diz, uma coisa preparada, não é, que era fruto do guião da peregrinação, em que se apresentava, não é, a bússola como orientação para Fátima, etc., para o encontro com Nossa Senhora. Vinham muito concentrados, vinham em espírito de oração, chegaram à Capelinha das Aparições, todos sentaram, rezaram juntos. Acho que foi uma coisa muito bonita, muito interessante. Na sua caminhada, como é que ia vivendo, e como missionário comboniano, como é que ia vivendo com Daniel Comboni esta experiência? É uma experiência? Sim, eu pessoalmente, como disse, acompanhei, mas pronto, espiritualmente tinha muito presente o tema, com Comboni, vive e transmite a tua fé. Tive muito presente o facto, e partilhei com eles, de estarmos no ano da fé, de estarmos a viver a Jornada Mundial da Juventude, e outros acontecimentos, também o que aconteceu na Espanha com o acidente de comboio, em que mais de 30 pessoas morreram e assim. Portanto, tudo isso tivemos muito presente, e isso acho que é dar uma dimensão missionária àquilo que fazemos, àquilo que rezamos. E eu pessoalmente, não tendo caminhado fisicamente, vivi e procurei fazer essa caminhada espiritual com eles até a Fátima, e agora amanhã vamos realmente chegar, digamos, à plenitude daquilo que é a atividade missionária comboniana durante o ano, que é a peregrinação da família comboniana à Fátima. Portanto, virão gente de todos os lados onde estamos presentes. Já sei, por exemplo, de Vila Nova de Famalicão vêm 12 caminhonetas de gente, da Maia, de Viseu, de Lisboa vêm 3 caminhonetas, Lisboa, Camarate e Apelação, de Santarém, de todos os lados, e seremos, sei lá, 2.000 pessoas ou mais, que celebraremos a conclusão deste ano da fé também, e deste ano missionário juntos, como família comboniana, o que é muito bonito e é uma grande alegria para todos nós. Obrigada. Obrigado eu. Que Deus abençoe, continuai no bom trabalho a comunicar e a transmitir a fé. Muito obrigado. Agora estamos aqui com o Padre Provincial dos Combonianos. Boa tarde. Boa tarde, Padre Alberto. Diga-nos uma coisa, como é que é acompanhar estes jovens nesta atividade dos combonianos? Bom, eu sinceramente não tenho parte ativa no acompanhamento dos jovens. Há uma pastoral a nível de todo o país, portanto a nível nacional, onde portanto, há certas orientações e linhas que temos, e a partir daí, segundo os contextos no norte ou no sul, se vão concretizando. E, portanto, neste momento, o norte, por exemplo, costumava haver sempre uma caminhada do norte e do sul que confluía aqui e terminava amanhã com o grande dia da família comboniana. Este ano, uma vez que eles têm o Rio Indouro, então decidiram que os do norte participassem nesta atividade. Portanto, é algo que diz mais respeito àquele contexto onde eles estão, das igrejas locais, etc. E, portanto, não podemos viver assim também tão abstratamente na vida eclesial que qualquer coisa serve. Portanto, segundo o caminho que se está a fazer nessas igrejas, também vamos depois adequando a nossa pastoral vocacional. Como vê os jovens aderirem aos missionários e missionárias combonianas? Bom, como é que eu vejo, como é que tenho visto?
Bom, os jovens creem em ideais. Eu acho que é uma mentira quando dizem que não faz vibrar com os grandes ideais, com a doação, o serviço. Provavelmente há muitas outras formas e por isso não haverá possivelmente a mesma resposta que havia no passado. Pois, provavelmente, o facto mesmo de existirem vários caminhos de doação, mesmo à causa missionária, hoje a própria igreja local sente-se a primeira responsável pela missão. Portanto, só aí já há toda uma mudança de paradigma, onde os jovens encontram formas concretas de pertencer e envolver-se neste movimento missionário. Antes eram apenas os institutos que eram os protagonistas. Hoje os institutos missionários estão neste caminho, mas também animando e servindo as igrejas locais. Por isso, os jovens, encontrando várias formas e avenidas de compromisso, podem fazê-lo de muitas e variadas formas. Da nossa parte, eu acho que é importante não esquecer a apresentação e a apresentação daquilo que é específico nosso, que é uma vocação para a vida, que a vida missionária tem várias intensidades no coração de cada pessoa, tem várias intensidades e frequências, etc. Mas provavelmente ficará sempre o gesto de alguém que parte para a vida e que se dedica e faz da missão a única causa da sua existência, se aproxima daquilo que Jesus, do coração mesmo de Jesus, que foi viver unicamente para a missão do Pai. Portanto, esse tipo de doação não pode faltar na igreja, mas não é o único. E agora o voluntariado, por exemplo, são aspectos importantes, mas cuidado também não cair no engodo de que essa é já a vida missionária na sua plenitude. Não, é uma expressão que não havia anteriormente e que agora provavelmente se fala porque não havia anteriormente, mas essa expressão talvez mais adaptada aos dias de hoje, a expressão de alguém que se dedica para a vida, ao serviço da missão, isso tem que existir sempre, seja como sacerdote, como irmão missionário, como religiosa, tem que existir porque são maneiras excessivas de pôr e de viver uma vocação, e isso marca. Jesus também fez assim às vezes algumas expressões um bocado excessivas para marcar o ponto. E esse é o ponto que nós queremos marcar. Se a igreja é missionária, há alguns que se dedicam exclusivamente a esse fim. Portanto, acho que faz sentido. Os jovens entendem isso. É mais difícil no mundo de hoje, e por isso é que há menos, provavelmente, menos possibilidades ou menos que aderem, porque há outras formas também de servir, não é? Que antes não haveria, talvez. Mas não esqueçamos toda esta variedade. Mais uma pergunta. São Daniel Gamboni iniciou lá sobre a missão missionários no século XIX e teve muitas dificuldades. Como é que agora os missionários combonianos, à luz de São Daniel Gamboni, vivem estas e outras mesmas dificuldades? Bom, certamente serão outras. O que é o mesmo é o sentido de um serviço a gente mais pobre e necessitado de evangelização. Estes são pontos fundamentais. A partir daí, o que nos acompanha é esse espírito, essa mística do fundador de Comboni. Esta maneira de ver
e de ler a realidade e depois comprometermos na Igreja com essa realidade a partir desta inspiração de Comboni. Desde as escravaturas, hoje, por exemplo, nós vamos iniciar o ano em que vamos trabalhar um pouco, como não sei se sabem, estamos a iniciar o ano comboniano, não sei se já foi falado, portanto, e neste ano comboniano, Comboni, de facto, distinguiu-se muito pela sua luta contra a escravatura, século XIX, né? E, portanto, hoje em dia, nós combonianos, como é que lemos esta realidade e como é que podemos, de uma maneira concreta, lemos esta realidade e respondemos a ela, as novas escravaturas, etc. Vamos iniciar com a Assembleia Provincial, com este mesmo tema, precisamente em vista de nos sensibilizarmos a expressões novas da missão hoje, aqui e também fora. E mais, para nós, acho que é importante, enquanto estamos na Europa e em Portugal, ter sempre em conta que aquilo que acontece muitas vezes na África tem repercussões na Europa e vice-versa. Seja as leis do mercado, seja o estilo de vida que nós temos aqui, tem repercussões também lá. E as raízes de alguma injustiça que se está a viver lá têm a sua origem aqui. Ora, é nessa situação que o comboniano tem que olhar para essa realidade e dar uma resposta profética. Pode não ser completa, por isso é que há muitos outros institutos, também missionários, que podem olhar para a realidade e dar essa resposta de quadrantes diferentes. Tá bom? Para terminar, deixo aqui aos nossos jovens ouvintes uma palavra para descobrirem um pouco o carisma dos missionários combonianos, que são talvez alguma vocação que esteja a despertar com a nossa reportagem. Obrigado por esta uma ocasião única. O que me gostaria de dizer era, primeiro, os jovens têm um momento muito especial, vivem um momento especial, que é a juventude, que lhes é dado, mas que é muito curto e, portanto, a responsabilidade de uma decisão é importante e nem todas as decisões são as mais justas para quem tem tudo e provavelmente acho bom e necessário que os jovens olhem também para além do seu nariz e das fronteiras do nosso Portugal, e porque o mundo é mais vasto e o nosso mundo deveria certamente questionar-nos a maneira como vivemos, os valores, etc. Para os jovens eu diria, cultivai bem dois sentidos. A vocação vem desses dois sentidos, que é o sentido da visão e da audição. Os gritos da humanidade, a situação concreta de que eu falei, etc., tem sentido quando nós escutamos. Aquilo que vamos vendo na realidade vai entrando e pede também uma resposta da nossa parte. Se estes dois sentidos estiverem a curar-nos, certamente que vai haver um momento de uma pergunta: e eu, o que é que eu posso fazer? Porque aquilo que nos vem da realidade e do próprio Deus que nos disse, tu podes fazer alguma coisa, certamente não vamos ficar indiferentes. E aquilo que seria mais triste que poderia acontecer a um jovem era precisamente que no fim da vida chegássemos até Deus e Ele te dissesse: tens umas mãos muito limpinhas, mas estão vazias. Arriscai, comprometei-vos, sujais as mãos. Mas o importante é caminhar e comprometer-se com a sorte, sobretudo daqueles que vivem em mais dificuldade. Obrigada. Sou eu que tenho de me agradecer. Obrigado. Boa tarde. Agora, aqui no final, depois da Eucaristia, estamos agora aqui com o irmão Neto para dar uma entrevista.
Irmão Neto, foi importante para si acompanhar e organizar esta caminhada? É claro que sim, porque apesar de nós estarmos na organização e a preparar, nós aprendemos mais com os jovens do que aquilo que nós podemos dar. Não é? Acho que com eles, apresentando também as suas orientações, as suas dinâmicas, o seu dinamismo todo, também me fazem a mim sentir um bocadinho até mais jovem e só os acompanhar, estar com eles, acho que é muito gratificante, não é? Para mim. Quais foram os sentimentos de fé que viveu ao longo desta peregrinação? Os sentimentos de fé foi de que realmente nós acreditamos em Deus e Ele tornou-se bem presente, às vezes vendo os jovens que sofriam e acreditavam que eram capazes de chegar. E isso para nós também é motivo de mostrar ou de ver em mim que realmente esta fé se transmite também através do sofrimento, através da dor, e é nos momentos mais difíceis que esta fé se prova se temos ou se não temos. Se acreditamos primeiro em Deus, se acreditamos que somos capazes, também em nós próprios, não é? E também somos capazes de saber se realmente temos esta confiança em Deus que está sempre ao nosso lado. E durante o caminho nós provamos isso. Podemos encontrá-lo num amigo que nos pergunta como é que está, irmão Neto, então vamos conseguir, e pronto, tudo isso é um momento de viver e de acreditar e de ver que a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, desta caminhada, não é? E uma palavra para os nossos jovens que nos escutam e que nos acompanham, deixe-nos uma mensagem com São Daniel Comboni, para tentarem os jovens da Net Rádio Católica descobrirem este santo que é, este homem de fé que é. Bom, São Daniel, a mensagem que eu daria é: São Daniel Comboni teve uma frase que foi a mim o mote, um bocadinho de eu ser missionário, que foi: o dia mais feliz da minha vida é quando eu puder dar a minha vida pelos outros. E então eu comecei a pensar assim, afinal, quem é que tem razão? Será que sou eu que quero ter tudo para mim, as minhas coisas? Ou é ele? Às vezes até a brincar dizia assim, ele devia ter uma grande pancada. Como é que alguém pode ser feliz dando a vida pelos outros? Não é? Mas realmente eu pude descobrir que é nos momentos quando nós somos capazes de ajudar, de estar ao lado do outro, daquele que mais necessita, nós tornamos-nos e somos verdadeiramente felizes. E a mensagem que eu dou aos jovens é que, primeiro, acreditem em Deus, acreditem também no seu sonho e que leiam a vida de santos, porque foi também a virada de Comboni, foi quando ele leu os mártires do Japão e queria ser missionário para o Japão. Mas depois, quando ouviu um testemunho de um missionário que veio da África Central, ele então disse, não, é para a África que eu quero ser missionário. E o missionário não é só partir, nem é só ser padre, nem irmão, nem irmã. Ser missionário é jovem comprometido primeiro a viver a sua fé e a transmiti-la. Foi isso que nós, durante este caminho, fizemos, foi viver a fé e também ir em missão, transmiti-la na realidade do mundo, na universidade, no trabalho, em qualquer lugar. Aí é que somos missionários, é aí que Deus também nos chama a estarmos presentes. Já é uma mensagem muito grande, parece que sou padre, mas... Obrigada, irmão Neto. Agora estamos aqui com o aniversariante, 10 anos de sacerdócio, o Padre João Costa. Olá, Padre João Costa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Só algumas perguntas. Como se sente ao celebrar 10 anos de sacerdote missionário comboniano inserido nesta peregrinação jovem? Sinto-me como se fosse ontem, passou tão rápido 10 anos. Eu recordo-me no final do dia em que fui ordenado, me perguntarem se já me sentia padre. Eu disse que era difícil, algumas horas depois, já ter este sentimento que sou padre e tudo o que isso significa, porque uma coisa é estudar, outra coisa é viver.
E ao fim de 10 anos continuo a ter a impressão que ainda não compreendo o peso, de uma certa forma, desta responsabilidade de levar em vasos de barro este tesouro que é Cristo e partilhá-lo com os outros através do anúncio da palavra, dos sacramentos, tudo isso. Ainda hoje me sinto assim quase que incapaz de compreender este mistério. Como nasceu a sua vocação ao sacerdócio missionário? O sacerdócio nasceu ainda era muito pequenito. Já dizia a minha mãe, quando ela me levava à missa, queria ser como aquele senhor que estava lá em cima, queria ser padre. Depois, missionário, foi numa aula de moral que o padre José Rebelo passou a falar das missões e encantou-me a forma como falava. Foi uma outra janela da vida da igreja que se abriu, e na altura ele deu-nos uns papelinhos vocacionais. Eu preenchi-o, mas depois nem tinha vontade de eu entregar, porque eu sou de Trás-os-Montes, de Vila Pouca da Guiar. E na altura, para ir para Viseu, agora é fácil pela autoestrada, mas na altura para ir para Viseu demorava 2h30, 3 horas. E era um bocadinho longe, meus pais também tinham algumas dificuldades económicas, então deixei lá o papelinho em cima da mesa e não o enviei. Mas a minha mãe, sem que eu saiba, enviou-me. Ela estava lá hoje, enviou para lá. E a partir desse momento comecei a ser convidado a participar em encontros no Seminário das Missões. E tudo começou por lá. Depois fui conhecer pessoas, conhecer testemunhos missionários, cada vez me encantava mais a vida missionária. E fui entrando nas diferentes etapas, passando pelas diferentes etapas, até a ordenação. Como foi o seu primeiro ano de noviciado? O meu primeiro ano de noviciado foi na nossa casa de Coimbra e foi um tempo que me permitiu parar e tomar consciência, porque o postulantado é um ano, são 2 anos muito intensos a nível de estudos. O noviciado permitiu-me pensar seriamente no que significa o que estou a fazer, porque no final desses 2 anos fazemos a consagração, já somos consagrados. Então permitiu-me parar, permitiu-me rezar mais, permitiu-me saborear o que significa a vida missionária, no concreto, na vida em comunidade. Quando foi ordenado, o que sentiu pela primeira vez? Senti que era levado, que era o fruto de uma comunidade cristã. Senti que sozinho não poderia chegar lá. Sentia um sentimento que o sacerdócio é algo muito grande e que eu não poderia chegar. Chego porque Deus me foi dando aquilo que tinha necessidade nos momentos certos. Foi um continuamente abandonar-me na sua graça. Então foi uma alegria, mas uma alegria serena, sabendo que deveria e que devo continuar a viver nesta dinâmica, nesta atitude, de deixá-lo ser em mim. No âmbito da fé e em ano da fé, como é que São Daniel Comboni marcou a sua vida e vocação? São Daniel Comboni foi um homem de fé, no sentido que ele acreditou contra tudo e contra todos, acreditou no ser humano, na presença do Espírito em África, nestes seres humanos que viviam tão afastados do mundo e da sociedade, e para ele considerava-os como irmãos. E viveu esta missão do anúncio do Evangelho com uma radicalidade, com uma paixão, com uma entrega incrível. Uma perseverança, uma fidelidade impressionante à Igreja, a Deus, à África, uma paixão enorme, com um olhar de futuro, com horizontes incríveis, no sentido de ser capaz de ver o que outros não eram capazes, de ser capaz de ver um futuro maravilhoso, um futuro de graça para este continente. E de facto é isso que nós continuamos a experimentar hoje, esta missão. Estando particularmente no coração da África, onde eu estou atualmente, no Chad. Como viu o papel da Net Rádio Católica na Igreja e no mundo? São o que os documentos da Igreja dizem, os novos areópagos, os novos locais onde é necessário semear o Evangelho. E é muito importante semear lá. É necessário ser-se especialista, amar estes campos de missão. São campos que eu confesso não conhecer muito, até porque estes meios de internet não temos facilmente acesso na missão, mas sabemos o quanto são importantes na evangelização hoje, particularmente no nosso mundo ocidental, onde é importante lançar as sementes do Evangelho neste contexto. Como missionário comboniano, diga-nos a sua experiência no Chad, dificuldades, alegrias, aventuras e evangelização. Isso seria necessário muito tempo. Uma pequena parte. Sim. São 5 anos. A sensação, porque eu estou mesmo
poderíamos dizer, nas fronteiras da evangelização, onde é a primeira evangelização de facto, onde vivo com tribos, com povos que ainda vivem a iniciação tradicional, fazem os ritos na floresta, estão presos e prisioneiros de alguns preconceitos, de alguns medos que são fruto dessas iniciações tradicionais e de um mundo fechado que pela força das circunstâncias do mundo muçulmano que avança para o sul, da força da modernidade que avança de uma forma impressionante. Agora, lá onde eu estou, só um exemplo, não temos Alcatrão, mais 60 km de estradas que agora durante a estação das chuvas demoram 3, 4, 5 horas a fazer, mas já tem uma antena de telemóvel. Hoje, com os satélites, é possível ver um jogo de futebol em Bodô, que fica lá, de facto, no coração do Chad, muito próximo das grandes florestas tropicais. E as pessoas são confrontadas com este novo mundo, com esta globalização, que é de uma agressividade incrível. Nós mesmos aqui temos dificuldades, por vezes, em acompanhar as técnicas, a tecnologia, o desenvolvimento, porque é tudo muito rápido. Imaginemos o que são povos em que saem deste mundo fechado, de iniciações tradicionais, mesmo tradicionais, para se abrirem a estes mundos, a esta agressividade do Islão, ao mundo moderno, ao futebol, a todo este mundo moderno que depois aparece de uma forma incrível, e nós somos lá, somos chamados a fazer pontes. E eu acredito profundamente que o anúncio do Evangelho ajuda as pessoas a encontrarem uma nova identidade, que pode ser as fundações para poder fazer uma síntese entre o que é a tradição, a modernidade, e a saberem se posicionar neste novo mundo. Experiências concretas tenho imensas, porque a evangelização passa pelo anúncio direto da palavra de Deus, o catecumenado, os batismos, depois todos os sacramentos, ao compromisso prático, o compromisso pelo desenvolvimento, pelas escolas, pelos centros de saúde, um hospital que temos na Diocese. São imensos os utensílios que temos, as formas que temos de anunciar o Evangelho. Sente-se verdadeiramente um missionário da negrícia? Sinto-me um missionário do Evangelho a este ser humano que vive atualmente no Chad, da negrícia, como São Daniel Comboni dizia, numa linguagem do seu tempo. Hoje sinto-me um missionário de Jesus. Eu sinto-me tão missionário, senti-me tão missionário aqui, quando estive aqui os 5 anos a trabalhar com os jovens, como me sinto hoje lá, com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo, até que Deus queira, sinto-me missionário comboniano. Então, que Deus o abençoe. Muito obrigado e que Deus abençoe a vós também no vosso trabalho.